esteja recuperado, senão vai passar vírus para todo mundo ali. Aí eu fui buscar meu filho no treino ontem, na escolinha de futebol dele, e o filho do Alisson joga lá com ele, treina lá com ele. Eu já peguei no menino e falei, e aí, como que tá o papai? Não, tá bem, já era. Ele já melhorou, já. Pegou o filho do Alisson para perguntar. Essa virose foi ligeira, né? Essa virose foi rápida, né? Eu tinha falado com ele na segunda-feira, com o Alisson. Eu falei com o Alisson na segunda-feira. Ele não tinha virose nenhuma, tinha falado que ia pro jogo na quarta. Aí na terça, no dia da viagem, mas enfim. Mas eu já tá bem, já. Acho que ele tem condição de ir pro jogo. Partimos do princípio que é um jogo fora de casa e sem a torcida do São Paulo. Então é já um primeiro passo para ajudar na reconstrução da imagem do Alisson. Eu conversei com ele, nós estamos com pouco tempo. Quem sabe na outra negócio aqui a gente pode falar um pouco do bastidor numa conversa boa, sincera que eu tive com o Alisson. Sincera mesmo. Eu falei algumas coisas para ele, ele me contou algumas histórias, me mostrou contrato, assim, não mostrou contrato, mas mostrou ali a assinatura das pessoas, Harry Macis, Rui Costa, Paes, Stable, todo mundo tinha assinado o tal, que agora é tudo assinatura digital, né? Não é mais o tal do preto no branco, né? O papel ali, né? A caneta no papel é digital, ele mostrou tudo, mostrou mensagens no qual já tinha para ele escolher a camisa, né? O número da camisa nele. A gente teve uma conversa bem sincera ali. Ele tinha definido o número já? Sabe? Já tinha decidido o número, ele não me falou qual que era, mas já tinha decidido. E assim, eu acho que é o começo. E uma entrevista para o Tricolaços, lá para o Arnaldo, para o pessoal lá do Tricolaços. Boa sugestão. Foi uma entrevista do Rui, bem legal, cara. Foi uma entrevista que a primeira vez que eu vejo alguém abrindo o coração assim para falar do Alisson, gente do São Paulo para falar do Alisson, né? Para tentar mudar a imagem dele perante a torcida. E ele fala assim para mim, Renan, o que a torcida está sentindo, eles não estão errados, tá tudo certo. Só que eu não posso apanhar sozinho no qual o Corinthians errou. O Corinthians foi o que mais errou na história toda, porque os caras assinaram o contrato. Só o Corinthians errou, né, gente? Na verdade, o Corinthians, o que eu falei para ele que o São Paulo erra agora é de não tentar mostrar, não ser transparente, chegar, e ele também. Eu falei, Alisson, eu já teria falado já. Eu sou mais quieto, eu vou esperar o momento certo de falar e tal. Eu falei, eu já teria falado, cara, você tá apanhando sozinho. E o que a torcida tá sentindo em relação a você, ela não tá errada. Ele falou, você tá certo, Renan. Eles não estão errados. Mas, cara, eu preciso também... Eu falei, você precisa falar. Você precisa falar o que aconteceu de fato. Do jeito que você está me contando agora, você conta para a torcida do São Paulo. Eles não vão esquecer nunca o que você fez, principalmente na Copa do Brasil em 2023. Só que a paixão do torcedor, a questão de você ter ido no CT do Corinthians, estava tudo assinado. Já estava tudo certo. Eu tinha escolhido o número de camisa, estava tudo certo. Eu chego lá, eles pedem para eu sair do CT e para o Shopping Anália Franco para esperar a questão do pagamento, que faltava o pagamento, né? Questão do pagamento. Ele me fala, tô falando coisa pra caramba aqui, não sei nem se eu podia falar, mano. Podia. Mas, assim, em algum momento, cara, eu aqui no meio da comunicação tô sendo meio juvenil, né? Mas enfim. E ele fala até, porque a gente falou muito, né, Gabriel? Agora, qual que era o caso? O empresário dele pagar o São Paulo. E houve essa sugestão. Houve essa possibilidade. O Corinthians não quis. Então tem um culpado nessa história toda, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista, que com a carreira do cara, com a imagem dele, não com a carreira, mas com a imagem dele perante o clube que ele joga hoje, né? Mas o Rui começou a abrir um pouco ali para melhorar a imagem na entrevista que ele deu, quando ele fala sobre o Alisson ali no Tricolaço, ali pro Arnaldo, pro Tirone, pro pessoal lá. Ótima entrevista, foi mesmo. Dito isso, Renan, com a marreta em mãos, escale o São Paulo para domingo. Eu não mudaria o sistema que está jogando. Eu entendo perfeitamente o que o Arnaldo falou. Entendo perfeitamente. Ele é o Arnaldo, quem sabe, é o maior entusiasta aí do três zagueiros. Cadê a caneca, Arnaldo? Três zagueiros é vida. Puta, quebrei a semana passada também. Tá quebrando tudo, velho. Não, para dar força pro novo sistema, entendeu? Como você quebrou a caneca?
É Joguei isso, no chão, Arnaldo. tipo grego, né? Cara, no chão. O São Paulo está fazendo com que o Arnaldo cometa alguns atos. Aquele lance que o Tapia foi para a ponta contra o Bragantino e perdeu a bola, né, Arnaldo? Que ele levou pro fundo ali. Ali acabou, né? Eu quebrei para o Arboleda voltar. Aí voltou o Arboleda, eu fiquei mais tranquilo. Eu vou agora colar os pedaços. Eu também gosto do sistema com 3 zagueiros, mas para esse jogo, depois da confiança que tem tido o time nesse novo sistema, pelo que eu falei da questão do meio-campo, eu acho que o São Paulo pode gerar superioridade no meio de campo e ganhar assim. É o ponto de desequilíbrio a favor do São Paulo, é a superioridade no meio de campo. Eu manteria a formação e a alteração seria o Arboleda no lugar do Alan Franco em relação àquele time. É que o Arnaldo é um pouquinho mais velho que eu e ele pensa algumas coisas à frente que eu não penso, que eu me limito às vezes, que é a questão dos pênaltis, a questão das possibilidades de substituição no segundo tempo, que o Palmeiras tem muito mais do que o São Paulo, né? Mas porque eu quero ganhar o jogo desde o início. E eu, com o sistema de 3 zagueiros, em relação aos 2 alas, eu tenho um pouco de medo, Arnaldo, do que de ficar uma linha de 5, ficar ali atrás uma linha de 5 e você ser amassado pelo Palmeiras, coisa que você pode fazer o contrário, gerando superioridade no meio de campo, né? Falando de início de jogo, você tem toda a razão quando você pensa nos pênaltis, quando você pensa nas possibilidades de alteração, de variação para o segundo tempo, tem toda a razão. Mas mesmo assim, eu começaria o jogo desse jeito. Ô, Renan, e bater pênalti no sintético muda muito de bater o pênalti no natural? Existe isso? Valentim, profissionalmente eu nunca joguei em gramado sintético, cara. Eu não conseguiria falar aqui. O gramado sintético que eu jogo é esses de 7 aí, né? Pequeno, do tamanho que eu tô, do peso que eu tô, então eu não arranco. Então eu não posso falar sobre. Agora, futebol profissional é completamente diferente. Você jogar no plástico e jogar na grama. Né? O depoimento dos jogadores, os profissionais de hoje, que o jogo muda completamente. E do ponto de vista de lesão, para mim, há um risco maior de lesão no gramado sintético. Para mim é muito claro isso daí, por causa que embaixo do gramado natural é terra. Então, quando você arranca, quando você muda de direção, o gramado vai junto com o seu pé. As travas da chuteira. Aqui são as travas da chuteira. O gramado vai junto com o seu pé. O sintético não, porque ali é um tapete e ele é fixo, ele é grudado. Então, ele não gira. É nisso que a sua articulação gira e acaba que, na minha visão, tendo muito mais risco de lesão articular. Né? Eu penso assim em relação ao gramado sintético, mas profissionalmente eu nunca joguei. Eu fico brincando, eu fico parado, só tocando a bola de lá, não arranco, não faço nada. Copa CESP tá chegando, hein? Atenção. Gabriel. A notícia hoje, hein? Fui convocado também. Gabriel, putz, cara, monte o seu time. Já temos 1h03 de live, a gente vai ultrapassar hoje. Tem uma grande novidade, hein? A partir da semana que vem temos uma novidade boa aí com relação às lives. Monta aí o seu time. Com o Lucas. Rafael, hein? Lucas Ramon, Arboleda e Sabino, Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas, Caleri e Luciano. O time titular do São prático, Paulo. É isso. Com exceção do Alan Franco. E se precisar mudar no segundo tempo, você tem ali aquelas variações, e aos 88 para segurar o 2-0, coloca o Luan para dar 2 carrinhos no meio de campo, e esse é o entusiasmo para o jogo. Mas o gol da classificação é do Tapia, você não vai falar? Não, porque o Tapia aguarda para o momento mais importante, que é uma final, né, Renan? Olha lá. Mas tem que ser clássico, se for contra o Horizontino não é clássico, né? Aí, verdade. Senão o Arnaldo vai derrubar essa saga também, cara, para ser campeão paulista, Bragantino fora, Palmeiras fora e potencialmente Corinthians fora também. O último jogo. Nem na Copa do Brasil você pega um caminho assim. É um negócio bizarro, né? E dependendo da final, possivelmente nenhum jogo em São Paulo, né? Na capital. Né? São Paulo e Novo Horizontino, nenhum jogo na capital. Senhores, 1h04 de live. O Patrick, nosso produtor, vai ter um infarto daqui a pouco. Vamos para o encerramento. Favoritômetro de 0 a 100, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30 da noite. Eu começo com o Renan. Renan vai estar zen ou não? Monte seu favoritômetro aí, meu cara. Não, domingo eu vou estar... nada, né? Não, domingo eu vou estar na pilha, mano. Parece que eu vou jogar, vou concentrar. No sábado eu vou concentrar, é como se eu fosse jogar. Para mim é 55-45 para o Palmeiras. Por causa do sintético? Por causa de jogar em casa, com torcida única.
Tá. Por causa do sintético e por causa de, na minha visão, ter melhores opções para mudar o jogo quando necessário. Mas, assim, muito ligeira a vantagem, 55-45. Arnaldo Ribeiro. Já que o Renan quebrou, estava entre 60-40 para o Palmeiras, ou 70-30 até. Não, exagera, Arnaldo. Exagera, Arnaldo. Eu nesse estado bendito, com torcida única, todo mundo que... Se fosse ao contrário, ia dar favoritismo ao São Paulo, mesmo tendo um time pior que o Palmeiras no Morumbi. Eu acho que é sempre muito vantajoso você jogar em casa. Mas nessa diferença, você daria para o São Paulo, nessa diferença também? Não, eu daria 60-40 para o São Paulo. E eu dou 65-35 para o Palmeiras. Tá. Eu posso contar que os 5% então devido ao gramado sintético. Também. Tá. Também. E aí, Gabriel? Comentem aí vocês do chat. Favoritômetro pro jogo. É 50,4 ao Palmeiras. Nossa, e 49,6 ao São Paulo. Esse me parece próximo. Eu não conseguia raciocinar. Ele é o nosso otimista, caramba. Eu nem sei se está certa a conta. 0,4% por conta do sintético. Essa é a conta que a gente faz. Perfeito. E já que você perguntou, sintético, hein, Gabriel? Já que você perguntou por que é gramado sintético aqui em Barueri, sim, é por causa disso. É por causa deles manterem a vantagem. É óbvio. Cara, é inacreditável. Lá tem show? Tem show no Barueri? Então bota o domingo, 8h30. Cara, é inacreditável isso daí. E ali, um estádio que se joga tão pouco, ali teria um gramado natural top, hein? Não treina, ninguém treina lá, é só jogo de vez em quando. Imagina o nível do gramado que seria lá. Como era o Pacaembu algum tempo atrás. O gramado do Pacaembu era o melhor do Brasil algum tempo atrás, né? Gramado natural, top. Quem cuidava de lá? Maurinho, que hoje cuida do gramado do Morumbi, né? Então, é isso. 1h07 de live, pessoal. A novidade, só o William Luciano aqui, nome de craque. 65% do Palmeiras, 35% pro São Paulo. Temos uma novidade, senhores. A partir da próxima semana, nossa live terá uma audiência ainda mais brutal. Vamos para a televisão, a partir das 6 horas da tarde. Então, se as nossas lives ocorrem de quinta às 4, a partir de semana que vem, quinta às 6. Tanto aqui no canal do YouTube do UOL Esporte, quanto na TV, no canal UOL. 549 na minha casa, na de vocês. Vejam aí onde é. Senhores, muito obrigado. Nos vemos então às 18 horas da próxima semana, possivelmente em estado de... espero que com a casa do Arnaldo inteira. Putrefação. Imagine se... Putrefação, estado de putrefação. Imagine se ganha do Palmeiras e joga a primeira final no brinco. Imagina aquela cabine de imprensa, hein, Valentim? Ramone e companhia, o que não farão em Barueri. Ramone. O que não gritarão. Exato. Pode ser, mas só lembrando, São Paulo pode jogar o segundo jogo em casa, né? Depende aí da combinação. Inclusive, São Paulo venceu, o Corinthians venceu no tempo normal, São Paulo e Corinthians. Muito São Paulo hoje está na frente do Corinthians, certo? Isso. São Paulo só pega o Corinthians na Neoquímica Arena no segundo jogo se passar nos pênaltis e o Corinthians passar no tempo normal, né? Se os dois passarem da mesma forma, São Paulo joga no brinco de ouro. Muito bem, senhores, muito obrigado pela companhia. Valeu, Patrick, nosso produtor. 1h08 de live. Semana que vem às 18 horas, hein? Não às 4, na TV e aqui no canal do All Sport no YouTube. Valentim Fulan, Renan Teixeira, Arnaldo Ribeiro, Gabriel Sá. Hoje estamos vamos ver como estaremos na quinta-feira que vem.